Glória a Deus. Igreja, paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, mais uma vez. As boas-vindas à Bispa Neuza, que volta ao seio da igreja. Não sei se todos os irmãos sabem que a Bispa Neuza é minha irmã consanguínea. Nós somos 8 irmãos e a caçulinha é a Bispa Neuza. A Páscoa desejada. Páscoa desejada. Nós estamos estudando ao longo desse trimestre sobre o livro de Lucas. E é exatamente no livro de Lucas que um dos evangelistas que se registra esta Páscoa que Jesus Cristo comeu com seus discípulos e, naquele momento, ele institui uma nova aliança, uma nova dispensação com o seu povo, que nós vamos falar daqui a pouco. Certo, querida igreja, é que, como é que iniciou essa questão da festa da Páscoa? Iniciou porque o povo de Deus desceu para o Egito. Quando José foi vendido para o Egito pelos seus irmãos, nós conhecemos bem a história, e posteriormente toda a família de Jacó desceu ao Egito. O certo é que José tornou-se um grande homem naquela nação. E o povo de Deus, os judeus, cresceram ali no Egito. 430 anos, está lá em Êxodo, capítulo 12, verso 40. 430 anos o povo de Deus permaneceu dentro daquela nação. E o povo de Deus se avolumou muito. E diz o texto sagrado que levantou-se um faraó, e esse faraó não conhecia José, não conheceu a importância de José naquele país. Quando Deus o usou de maneira extraordinária para livrar o Egito daquele período de fome que atingiu não somente o Egito, mas todas as terras. Deus usou José. Mas o texto sagrado diz que levantou-se um faraó que não sabia quem era esse José. Então, ele começou a escravizar e a tentar exterminar o povo de Deus. Ele queria acabar com aquele povo, acabar com a nação de Israel. É tanto que ele ordenou que matasse os meninos, toda criancinha dos judeus que nascesse, ele dizia: é para morrer, é para morrer. E o texto sagrado diz que as parteiras, elas, mesmo sendo egípcias, elas temiam a Deus e não fazia, e desobedeceu a ordem de Faraó. Deus então levanta um homem por nome Moisés. Todos nós conhecemos a história de Moisés, os feitos de Moisés. A princípio Moisés não queria. Senhor, não é eu, levante outro homem. Deus diz: é você que eu vou usar, é você que eu vou levantar. E Deus levantou Moisés, e Moisés começou a dialogar com o faraó, dizendo: Deus quer que o seu povo saia para o deserto, porque o Senhor precisa tirar o seu povo aqui do Egito. E todos nós sabemos que Faraó resistiu. Então, Deus começa a usar Moisés para, através do nome do Senhor, ordenar pragas sobre o Egito. Nós sabemos que, por exemplo, eu quero só citar aqui para os irmãos, as pragas. Quais são as pragas? As águas transformarem em sangue, as pragas das rãs, de piolhos, de moscas, de peste nos animais, de úlceras, saraiva, pragas de gafanhotos, a praga de trevas sobre o Egito. E todos esses males aqui, diz que não atingiu o povo de Deus que estava aqui na terra de Gósen. Não atingiu o povo de Deus, mas as pragas atingiam todo o povo do Egito. Foi até o momento que Deus falou assim: Moisés, basta, agora eu vou tirar vocês aqui do Egito. E foi aí que Deus ordenou a sua Páscoa, quando ele diz: todos vocês israelitas aqui, vocês vão matar um cordeiro, mate um cordeiro,
pegue o sangue deste cordeiro e coloque nas ombreiras das portas e nas vigas, esparja sangue do cordeiro na casa de todo israelita, e o anjo exterminador vai passar à meia-noite, e na casa em que não estiver sangue, na porta desta casa, eu vou destruir o primogênito de cada família, para que Faraó saiba que eu sou Deus. E assim aconteceu. Todos nós conhecemos que Deus, então, naquela noite em que Ele tirou o seu povo do Egito, os israelitas fizeram como Deus ordenara, e quando Deus ordenou que o povo dele fizesse esse mandamento do Senhor em matar aquele cordeiro e comer aquele cordeiro no final do dia, e colocasse o sangue nas portas de cada israelita, Deus depois ordenou lá na frente, dizendo assim: vocês façam isto durante toda a vossa caminhada no deserto. O sangue nas vergas e os umbrais das portas era exatamente a instituição desta festa chamada Páscoa. Páscoa quer dizer passar por cima, ou passagem. Essa é a etimologia da palavra Páscoa. Tornou-se então, a Páscoa tornou-se a comemoração de um dia nacional de independência do povo de Deus. Passou-se agora o 7 de setembro. O que é o 7 de setembro? É o dia da independência nossa do Brasil. A Páscoa era a independência do povo de Deus lá ao sair do Egito. Então, Deus institui essa independência do seu povo ao tirar o povo dali. E ao tirar aquele povo, Deus instituiu festas solenes, para que o povo dele pudesse estar sempre atento nas festas que Deus havia instituído. Lá em Levíticos capítulo 23, verso 2, Deus diz assim: eu instituo diante de vocês as minhas solenidades. Nós sempre dizemos: por que festa? Por que festa? As festas no Antigo Testamento foram instituídas por Deus. E elas são, às vezes nós dizemos assim, a Páscoa dos judeus. Não, primeiro é a Páscoa do Senhor, foi Deus que instituiu. Ele diz: estas são as minhas solenidades, para que vocês guardem as minhas solenidades. A Páscoa, então, irmãos, é uma delas, talvez a principal, talvez a que os israelitas deveriam estar sempre atentos. Mas por que mais Deus instituiu festas? Para que em todas as festas que Deus instituísse, se tornassem encontros de Deus com o seu povo. Deus instituiu para isso também, para que naquelas solenidades acontecesse encontros de Deus com o seu povo. Exatamente por isso que todas as vezes que a igreja do Deus vivo, que somos nós, nos reunirmos aqui dentro dessa casa, nós precisamos perceber que o Deus desta igreja, Ele está presente aqui através do Espírito Santo. E nós precisamos perceber isso. Então a Páscoa, primeiro, era de Deus. Segundo, era encontros de Deus com o seu povo. Em terceiro lugar, por que Deus instituiu festa? Para que os feitos de Deus, tudo aquilo que Deus operara no passado, pudessem ser lembrados pelo seu povo. Uma das últimas mensagens que o bispo Oides ministrou aqui, ele falou sobre isso. Os feitos de Deus serem lembrados pelo seu povo e eles nunca se esquecerem disso. Por que nós vimos a escola bíblica dominical? A gente vem à terça-feira aqui para sempre estarmos atentos aos feitos de Deus. O que é louvor? Louvor é o reconhecimento dos feitos de Deus. Os salmos, quase todos os salmos, eles sempre relatam sobre os feitos de Deus, a grandeza do Deus poderoso e os seus feitos, e que o povo de Deus nunca se esqueçam disso. Então, irmãos, a Páscoa para o povo de Deus era um momento do povo do Senhor olhar para trás e lembrar que naquela noite do mês de Nissan, Deus tirou o seu povo com mão forte, com braço estendido.
Deus faz com que o mar vermelho se abra em duas partes, e o povo de Deus atravesse o mar vermelho em terra seca. Eles atravessaram para o outro lado, e Deus diz assim: vocês nunca se esqueçam disto. Mas a mesma Páscoa que para o povo de Deus era motivo de júbilo e de alegria, de lembrar dos feitos do Senhor, a Páscoa para os egípcios significava juízo de Deus. Interessante, né? A Páscoa para os egípcios foi o juízo de Deus. Enquanto Israel estava sendo liberto naquele dia pela mão do Senhor e pelo seu braço estendido, os egípcios estavam enterrando os seus mortos lá. Juízo de Deus veio, a ponto de Faraó não aguentar e dizer: agora vocês podem ir, agora vocês podem ir. Depois ele corre atrás do povo de Deus. Deus falou: você está persistindo nisso? E aí o mar vermelho se abriu, o povo do Senhor atravessou. Acredite você ou não, diz o texto sagrado que quando o exército de Faraó entrou naquela vala que Deus havia aberto, Deus fechou o mar vermelho, e Faraó e todo o seu exército sucumbiu, foram destruídos ali pela mão de Deus. Você acredita nisso, irmão? Você acredita nisso? Não foi por acaso, e não foi por menos do que isso, que Miriam chamou todo o povo e dizer: vamos cantar agora, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus fez coisas grandes demais. Imagina, irmãos, o povo de Deus, os israelitas, agora olhando no mar vermelho e vendo os corpos dos egípcios boiarem no mar vermelho, e eles cantando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A mesma Páscoa que foi bênção para os judeus, era juízo, foi juízo para os egípcios. Querida igreja, e aqui está, esta foi a instituição. O primeiro ponto da lição aí fala sobre a instituição, o objetivo central da celebração da Páscoa, ano após ano, era para que o povo não se esquecesse. Nós falamos nisso também. E a Páscoa era um grande evento, muito celebrado em Jerusalém. Os judeus de todas as partes de Israel, dos dispersos, se dirigiam para lá. Quem poderia participar da Páscoa? Todo judeu e toda aquela pessoa que fosse circuncidada, mesmo que não fosse judeu, poderia participar da Páscoa do Senhor. Quais foram os momentos que anteciparam a Páscoa? Houve um momento que antecipou a Páscoa. Agora nós já estamos falando da última Páscoa. Estamos falando desta Páscoa que Lucas registrou aqui no capítulo 21 e 22 do seu evangelho. Esta última Páscoa, ou dizendo, a Páscoa desejada. Além do contexto geral, acima, estudamos fatos que anteciparam a última Páscoa do Senhor com seus discípulos. Então, irmãos, os chefes dos sacerdotes e os escribas pensaram continuamente numa maneira de prender Jesus. O mestre ensinava todas as manhãs no templo e sua notoriedade incomodava a muitos. Por várias vezes, especialmente naqueles dias da festividade, que eram 7 dias, diz o texto sagrado que Jesus Cristo, de manhãzinha, ele ia para o templo ensinar a sua palavra para o povo. Vários momentos da vida de Jesus, diz a palavra de Deus, que as autoridades de Jerusalém mandavam alguém ou mandavam soldados para prender Jesus, e eles não conseguiam prender Jesus. Aí o texto sagrado diz assim: porque ainda não era chegada a sua hora. Não é assim? Desde lá de Caná da Galileia, quando diz que faltou o vinho ali, a mãe de Jesus chegou e falou assim: Jesus, não tem mais vinho. Ele disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. A minha hora vai chegar. Jesus no templo, eles mandam prender Jesus. Quando os soldados chegam para prender Jesus, diz que a palavra do Senhor, ela falava tão fortemente no coração daqueles homens, e eles voltaram, e os líderes religiosos disseram: vocês não prenderam o homem? Eles disseram: não, nós nunca ouvimos um homem falar como aquele homem. Ele fala e a palavra dele fere o coração da gente, nós não conseguimos prendê-lo. E quando eles não conseguiram prender, o texto diz: ainda não era chegada a hora de Jesus. Lá no capítulo 13 de João, está escrito assim, um dos textos importantes do capítulo 13 de João: Jesus Cristo, sabendo
que já era chegada a sua hora, sabendo que já era chegada a sua hora, ele chama os discípulos, diz que ele fez uma declaração de amor para os seus discípulos, e ele começou a caminhar agora para a cruz. Exatamente uma semana antes, ou no domingo anterior à sua ressurreição, o texto sagrado diz que Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém. Depois ele chama os discípulos e diz assim: agora chegou a hora, quando o Filho do Homem será glorificado. Interessante isso. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Jesus não disse para os discípulos: chegou a hora do Filho do Homem ser humilhado e massacrado. Não, o Filho do Homem será glorificado nesta hora. 8 dias depois, Jesus estava sendo morto e ressuscitou ao terceiro dia. Então, irmãos, diz esse episódio aqui, que aconteceu na vida de Jesus Cristo, simplesmente só aconteceu no momento em que foi a permissão de Deus. Deus permitiu que aquilo acontecesse naquela hora, naquele momento. Um pregador diz assim certa feita: um servo de Deus que está dentro da sua vontade é imortal até que tenha completado o seu trabalho. Todo crente, não é? Todo crente, todos nós somos imortais. Guarde isso. Nós somos imortais até que se completa o trabalho que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Sabia disso? Se você estiver voando em um avião, como alguém já nos contou isso, alguém falou para um pregador: e se esse avião cair e que nós todos formos mortos aqui? Ele falou: esse avião não pode cair, porque tem muitas promessas da minha vida que ainda não cumpriram, e eu sei que ele não vai cair, porque Deus ainda não cumpriu todo o propósito dele na minha vida. Então, um servo de Deus que está dentro da vontade de Deus é uma pessoa imortal, até que se cumpra todo o trabalho que ele tiver que fazer. Jesus agora olha para os seus discípulos e diz: chegou o momento do Filho do Homem ser glorificado. E ele vai ali para o Monte das Oliveiras e acontece tudo aquilo. Mas, querida igreja, Jesus ensina o templo e agora ele faz os preparativos para esta última Páscoa. Ele chama Pedro e João, e diz assim: entrem dentro da cidade, e ao entrar na cidade de Jerusalém, vocês vão encontrar um homem com um cântaro na mão, ou uma vasilha de carregar água. Quando vocês encontrarem esse homem com um cântaro na mão, vocês digam para ele: o mestre precisa de um lugar para que ele coma a Páscoa juntamente com os seus discípulos. Quando Pedro e João entraram dentro de Jerusalém, eles encontraram aquele homem exatamente como Cristo falou, com um cântaro na mão, e eles disseram: o mestre precisa de um lugar para que junto com os seus discípulos ele coma a Páscoa. O homem então mostrou aquele cenáculo ou aquela sala mobiliada e disse: essa sala está à disposição de Jesus Cristo. O que é que isso nos ensina hoje, irmãos? Jesus Cristo, ele está aqui nessa escola bíblica dominical hoje, em pleno século 21, ele está aqui em nosso meio, e ele pergunta para mim e para você, igual ele perguntou para esse homem com o cântaro na mão: tem lugar para você, para mim, na sua vida? Tem lugar na sua vida para mim? Tem lugar? Ele diz: eu quero um lugar para que eu e os meus discípulos comamos a Páscoa. E o homem diz: Senhor, eu tenho um lugar para o Senhor, eu tenho um lugar para o Senhor. É maravilhoso quando nós temos lugar para Jesus lá dentro da nossa casa. É maravilhoso quando nós temos lugar para Jesus dentro do nosso coração, em nossa vida. E Jesus está sempre à vontade conosco. Então, esse episódio aqui nos ensina exatamente isso. Irmãos, por que a Páscoa desejada? Nós estudamos aqui sobre a Páscoa desejada. Por quê? Aquela Páscoa que Jesus come com os seus discípulos dentro desse cenáculo, sempre que a gente vai em Jerusalém, eles faz questão de mostrar para nós esse cenáculo, onde tudo indica que aconteceu a Páscoa de Jesus. E Jesus Cristo reúne com os seus discípulos ali e diz: olha, eu desejei muito comer convosco esta Páscoa. Não é porque era uma Páscoa religiosa a mais dos judeus, é porque naquele momento, Jesus Cristo estava instituindo uma nova aliança com o seu povo. Até então, os judeus participavam religiosamente daquele momento em que eles comiam a Páscoa do Senhor,
Deus, desde como Deus ordenou lá atrás, olha, reúna cada família dentro de casa, cada família, mate um cordeiro, e esta família coma esse cordeiro assado no fogo, não poderia ser cozido, e não poderia ser frito, mas coma esse cordeiro assado no fogo com pães asmos. Deus instituiu isso aí. Aí quando Jesus reúne com seus discípulos aqui, ele diz: olha, eu desejei muito estar com vocês, neste momento de participarmos desta Páscoa, porque estava findando naquele dia, naquela ocasião, naquele momento, estava findando uma antiga aliança, e Jesus Cristo estava instituindo uma nova aliança. Todas as vezes que a igreja participa da ceia do Senhor aqui, nós falamos sempre isso: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que faço convosco. A igreja de Jesus Cristo, hoje ela vive uma nova aliança com Jesus. Mas deixe-me fazer uma colocação com os irmãos aqui. Eu achei interessante isso. O que era necessário para celebrar a Páscoa, que traz para os nossos dias um paralelo entre a Páscoa e a ceia do Senhor. O que era necessário? Não poderiam os judeus de forma alguma eles celebrarem a Páscoa se não tivesse todos esses ingredientes aqui, como a igreja de Deus hoje, do mesmo jeito. Eu estou fazendo um paralelo agora entre essa festa da Páscoa e a nossa caminhada com Deus hoje, no período da graça. Lá em Êxodo capítulo 12, versos 5 e 6, está escrito aí a ordenança de Deus para o primeiro mandamento para que a Páscoa pudesse ser celebrada. Alguém pode ler capítulo 12 de Êxodo aí, por favor? Pode ler até a partir do versículo 2. Leia a partir do verso 2, quem puder, por gentileza. Êxodo 12 e 2. Pode ir? Oi, meu Adão, fica em pé aí, leia bem alto, meu Adão, por favor. É Êxodo 12 e verso 3, não é 2, não, 3, meu Adão, por favor. Só um minutinho. Pegue cada um para si. Olha essa expressão. Pegue cada um para si um cordeiro, ou cada família para si o cordeiro. O cordeiro, Jesus Cristo, João diz, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro, ele só tem validade, ou ele só é suficiente se você pegar esse cordeiro para si, para a sua família. Não adianta o meu vizinho ter o cordeiro se eu não tiver. O meu vizinho de banco na igreja, não adianta o meu vizinho de banco ter o cordeiro se eu não tiver. Deus diz, pegue cada um para si o cordeiro. Agora leia o verso 5, por favor, irmão Adão. E o verso 6. Para que a Páscoa pudesse ser celebrada, toda a família dos judeus precisava ter um cordeiro morto. Diga comigo, um cordeiro morto. Isto significa o que para nós hoje, quando nós vamos participar da ceia do Senhor? Cristo sacrificado pela minha vida e pela tua vida. O que é que nós comemoramos quando nós participamos da ceia do Senhor? Nós comemoramos aqui a morte de Jesus. Por quê? Não foi uma morte qualquer, não foi uma morte a mais, foi uma morte vicária. O que é morte vicária? Morte no lugar de alguém. Eu e você deveríamos morrer. Aí o cordeiro foi e disse, eu vou morrer no seu lugar. Então, quando nós pegamos aqui os ingredientes da ceia e participamos, nós estamos tomando o cordeiro para nós e dizendo, este cordeiro eu quero para a minha vida. Glória a Deus. Aí Deus falou assim, para que vocês instituam, ou para que vocês celebrem a Páscoa, tenham um cordeiro morto.
Tem tantas lições aqui, se nós fôssemos falar sobre isso. Diz que o povo de Deus, as famílias, deveria comer o cordeiro inteiro. Vocês comam a cabeça, coma tudo desse cordeiro, tudo. Não deixe nada para trás. Assa o cordeiro e coma ele completo. Tem muitas igrejas por aí afora que eles querem só uma parte do Cristo, só quer uma parte dos seus ensinamentos. Aí o Senhor falou assim: tome cada um o cordeiro. Se vocês não der conta, chame outra família e coma o cordeiro inteiro. Isto fala sobre a inteireza de Jesus Cristo na nossa vida e dos seus ensinamentos. Segundo, para se celebrar a Páscoa, deveria ter pães asmos. Aí está aí no verso 8. Veja o verso 8 aí para os irmãos observarem. Verso 8 diz: naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos. Todos nós sabemos que pão asmo é pão sem fermento. E isto aqui, para nós hoje, no período da graça, fala sobre a pureza espiritual, sobre a santificação do cristão. Coma o cordeiro assado no fogo e coma ele com pão sem levedura ou com pão sem fermento. Essa ausência de fermento no pão fala que o crente hoje, ao participar da ceia, ele precisa estar com a sua vida pura, santificada diante de Deus. É por isso que Paulo falou: examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Terceiro ingrediente da ceia, ou da Páscoa, diz que era para eles comerem com ervas amargosas. Também está aí no versículo de número 8, capítulo 12, verso 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, e comam com ervas amargosas a comerão. Engraçado, interessante. Ervas amargosas, alguns comentaristas dizem que fala sobre a nossa vida de renúncia. Renúncia, erva amargosa fala de renúncia, de arrependimento. Outros comentaristas dizem assim: a erva amargosa, Deus ordenou que os israelitas comessem para que eles lembrassem da amargura que eles passaram lá no Egito. Aqueles 400 anos, aquele sofrimento, né? Aquela crueldade de Faraó contra o Egito, né? Contra Israel. Então, ervas amargosas, mas tanto pode ser vida de renúncia, como pode ser lembrar da amargura do Egito. Aí no versículo 11, olha o que está escrito no versículo 11, por favor, leiam aí, acompanhem comigo aí, capítulo 12, verso 11, está escrito assim: assim pois comereis os vossos lombos cingidos. Engraçado, Deus, todas as vezes que vocês forem participar da Páscoa, ponha um cinto como cingindo os seus lombos. Isto aqui, esses lombos cingidos, talvez os israelitas poderiam perguntar: Deus, mas para que esse negócio? Eu vou comer um cordeiro, eu quero comer o cordeiro que é tranquilo. Não, você come o cordeiro com seus lombos cingidos. Espiritualmente fala sobre uma mente preparada nas coisas de Deus, um discernimento espiritual do que nós fazemos quando vamos participar da ceia. Paulo falou sobre isso. Olha, cada um de vocês discernam o que vocês estão fazendo. Isso aqui não é uma coisa qualquer, isso aqui é a ceia do Senhor. Eu já contei aqui nessa igreja, uma cunhada minha, ela frequenta uma igreja evangélica lá em Genebra, e ela disse que ao participar da ceia, um homem pegou a ceia, ele pegou um pedaço do pão e deu para o seu cachorro, que estava ao seu lado dentro da igreja. Falou: come aí, come aí. Uma verdadeira profanação com a ceia do Senhor. A ceia não é para cães, a ceia é para quem tem entendimento. Nós não estamos subestimando os animais, mas a ceia é para quem sabe o que ele está fazendo. Isto aqui representa para mim o corpo de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, aí o Senhor disse: olha, vocês comam com os ombros cingidos. E depois ele diz aqui, no versículo 11 também: assim comereis com os vossos sapatos nos pés. Senhor, não pode ser descalço, não, tem que ser com sapato nos pés. Coma a minha Páscoa com sapato nos pés. Aí Paulo aos Efésios, ele diz assim: as vossas vidas estejam preparadas, ou os vossos pés calçados com o evangelho da paz de Cristo nos vossos corações. Calçados os pés fala sobre preparação dentro do evangelho, ou o entendimento dentro do evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Mas Deus falou mais: para participar da minha Páscoa, vocês comam esta Páscoa com um cajado na mão. Que coisa! O que é cajado? Cajado é um bordão de pastor. É um bordão que o pastor carregava. E o Senhor diz assim: comam a Páscoa, mas coma com um cajado na mão. Umas coisas assim, aparentemente estranhas, não é, irmãos? Como com um cajado na mão. O que cajado significa para nós hoje? Cajado significa, fala de alguém que está viajando, alguém que a terra dele não é esta que ele está aqui, mas ele está aqui de passagem. Cajado fala de viajante. Querida igreja, a nossa terra não é esta aqui, a nossa terra final não é Goiânia. Não é Goiânia. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui de viagem, nós estamos aqui rumo a Jerusalém celestial. Aí Deus disse para os israelitas: olha, durante toda a viagem do deserto, todas as vezes vocês forem participar da minha Páscoa, participe dela com um cajado na mão. Pedro, escrevendo a sua epístola, diz: falo a vocês, irmãos, como a peregrinos e forasteiros que sois aqui na terra. Nós somos peregrinos e forasteiros. A nossa pátria final não é aqui. A palavra de Deus diz que Abraão, ele creu em Deus e ele esperava uma cidade, cujo artífice e construtor é Deus. Haverá um momento que Deus vai ordenar um dos seus atalaias para que toque a trombeta nos céus. E ele vai nos transportar para um lugar chamado Nova Jerusalém Celestial. E no dia em que eu e você chegarmos lá, e que nós pisarmos os nossos pés na Nova Jerusalém, você vai olhar para trás e diz assim: valeu a pena servir Jesus, valeu a pena caminhar com Deus lá na terra. Talvez, eu não sei, eu estou dando vazão às minhas imaginações aqui. Talvez muitos de nós vamos pensar assim: por que eu não fiz mais para o Senhor lá na terra? Por que eu não trabalhei mais? Que lugar maravilhoso é esse? Deus diz: coma a minha Páscoa, mas coma com um cajado na mão. Você não é daqui, você é do céu. A sua vida é do céu, você é da Nova Jerusalém Celestial. Glorificado seja o nome de Deus. E aí, em última instância, diz aí: coma com os lombos cingidos, com sapatos nos pés, com o vosso cajado na mão, e comereis a minha Páscoa, diz o Senhor, apressadamente. Engraçado. Todos os médicos e nutricionistas hoje falam para a gente comer devagar. Coma devagar, não coma depressa não. Aí Deus diz assim: coma esse cordeiro e coma ele rápido, coma apressadamente. O que isso no sentido espiritual fala para cada um de nós? O apóstolo São Pedro falou lá na sua carta: esperando e apressando-vos para a vinda do grande Rei da Glória. O crente em Jesus Cristo, ele precisa ter anseio pelos céus. Anseio pelos céus. Nós precisamos ter aquele espírito de estarmos aqui dentro da casa do Senhor e constantemente a gente dizer assim: Maranata, Senhor, vem logo Jesus Cristo. Eu quero morar contigo na glória. Eu anseio Jesus Cristo pela tua vinda. Irmãos, vocês sabem disso. O chamado evangelho da teologia hoje, eles pregam só uma vida boa, uma vida abundante, uma vida próspera aqui na terra. Eles não pregam sobre vida nos céus. Isso às vezes não dá ibope. Eles não pregam sobre Nova Jerusalém Celestial. Aí Deus falou assim: coma o cordeiro e coma depressa, coma apressadamente. Glória a Deus. Que hoje nessa escola bíblica, eu e você temos um coração fervilhante pela vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é 15 de setembro de 2019. Quem sabe a trombeta de Deus, Deus ordene que a sua trombeta toque nesse dia. Nesse 15 de setembro, eu pergunto a você: você anseia pela vinda de Jesus Cristo hoje? Você anseia pela vinda dele hoje? Coma apressadamente. Tenha esse desejo. Nunca apague esse desejo no seu coração pela vinda do grande Rei. Oh, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. No dia em que Jesus Cristo entrou triunfantemente em Jerusalém, e que diz que as pessoas gritavam e diziam: Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. As pessoas ovacionavam o Senhor Jesus entrando em Jerusalém. Diz que foi um momento bonito, foi um momento lindo, foi um momento diferente, sobrenatural.
o momento em que Cristo entrou triunfantemente em Jerusalém. Imagine igreja, imagine irmãos, o dia em que nós, quem sabe, estivermos reunidos, às vezes em uma noite de ceia, ou na escola bíblica dominical, é um momento da igreja aqui, nós ouvimos um toque de uma trombeta sobrenatural nos céus, Deus dizendo assim: chegou a hora de eu recolher o meu trigo no meu celeiro eterno, chegou o momento, e a gente ouvir o toque da trombeta de Deus, e a gente dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, como apressadamente, glória seja dada ao nome do Senhor. Meus queridos irmãos, e aí o Senhor diz aqui: o vosso cajado na mão comereis apressadamente. Aí Deus diz assim: esta é a Páscoa do Senhor. Hoje, período da graça, todos os meses nós somos convocados pelo bispo Oíris para estar aqui, para participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a Páscoa que os judeus participavam. A ceia do Senhor, ela tanto olha para trás, para a morte de Jesus, como ela olha para frente, para a vinda do Senhor. Exatamente por isso que Paulo diz: anunciais a morte de Jesus, até que Ele venha. Toda vez que a igreja pega o pão e toma o cálice para participar, nós estamos dizendo assim: eu creio que a morte de Jesus foi para perdoar os meus pecados, redimir a minha vida, eu creio nisso. E quando nós pegamos o pão e o vinho outra vez, nós estamos dizendo: eu creio também que esse Cristo que eu estou participando desta ceia, Ele voltará para me buscar um dia. A ceia do Senhor, irmãos, a ceia do Senhor não é um conselho de Jesus, não é um parecer de Jesus Cristo, não. Ele participava da Páscoa com os seus discípulos, depois diz que Ele abençoou o pão, e abençoou o cálice, e disse: fazei isto em meu nome. Se você tem Jesus Cristo como Senhor na sua vida, se você tem Jesus Cristo como Senhor na sua vida, a ceia dele não é um conselho, não é um parecer. A ceia não pode ser substituída por coisas quaisquer. A ceia não pode ser substituída por entretenimentos por aí afora. A ceia do Senhor, foi Ele quem ordenou. Ele quem ordenou, e nós devemos participar dessa ceia, porque todas as vezes que a igreja participa da ceia, como foi domingo passado, essa semana eu encontrei muitos irmãos e eles disseram: pastor, mas que ceia nós tivemos domingo passado, que momento maravilhoso, que palavra, que momento celestial nós tivemos aqui. Essa noite mesmo alguns irmãos falavam para mim sobre isso. Graças a Deus por isso, porque esta é a ceia de Jesus Cristo, a ceia do Senhor, que nós vamos participar dela até o dia do toque da última trombeta. Querida igreja, Deus vos abençoe. Queiram estar em pé neste momento. A Páscoa desejada por Jesus, a maior importância da Páscoa desejada por Jesus é que uma nova aliança estava sendo instituída naquele dia, e nós hoje vivemos esta nova aliança em Cristo Jesus. Vivemos uma nova aliança. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, para que Deus venha fazer com que eu e você continuemos firmes na presença dEle, firmes no Senhor todos os dias, participando da ceia do Senhor. Acostumamos sempre dizer isso, de ordenanças físicas que Jesus Cristo deixou para a sua igreja, são somente duas: batismo em águas, que acontece uma só vez na vida do cristão, e a ceia do Senhor, que acontece normalmente até o dia do toque da última trombeta de Deus. Valorize a ceia do Senhor, esse momento de comunhão da igreja, de fortalecimento da nossa fé, momento de cura, de bênção de Deus para as nossas vidas. Vamos orar juntos nessa hora? Maravilhoso Pai, Deus da glória, Senhor, o Senhor instituiu a Páscoa para os antigos lá, para os judeus, ó Deus. E hoje a nossa Páscoa, como diz em 1 Coríntios, é o Senhor, Cristo. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E é exatamente na manhã deste domingo que nós estamos mais uma vez, ó Deus, dizendo para o Senhor é o nosso Cordeiro Pascal. O Senhor é a nossa vida. O Senhor não é somente o Cordeiro que foi morto, mas o Senhor é o Cordeiro que ressuscitou ao terceiro dia, como está lá em Apocalipse capítulo 5. Amado Pai Celestial, faz com que este povo que está reunido nesta manhã de domingo, aqui em Tua casa, todos nós, estejamos fortalecidos em Ti a cada momento. Que não venhamos esquecer nunca, ó Deus querido,
dos feitos do Senhor, das maravilhas que o Senhor fez em nossa vida. Fortaleça a tua igreja, fortaleça o teu povo, ó Pai. Bendito seja o teu eterno nome para sempre. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os amados.